Olá, tudo bom? Agora eu vou fazer a leitura de um texto publicado no jornal A Tribuna no dia 1º de dezembro de 2014. O título desse texto é O Direito ao Prazer na Velhice. Eu começo esse texto fazendo uma citação de Le Breton, na página 7 do livro Sociologia do Corpo, onde ele diz que antes de qualquer coisa, a existência é corporal. Essa frase constata a nossa condição física de existência. Por mais que os processos cognitivos do nosso sistema nervoso central, faiscando dentro do nosso encéfalo, nos digam que somos essencialmente intelectuais ou até mesmo espirituais, é com o corpo físico que materializamos nossas relações com a natureza, com os outros corpos e com o nosso próprio ser. Prevê-se que nas próximas décadas, dessa grande população idosa existente no mundo, 3/4 dela esteja localizada em países em desenvolvimento como o Brasil, demonstrando, no caso, a necessidade de satisfazermos as necessidades físicas desses cidadãos. Porém, algumas construções socioculturais a respeito do idoso ainda são perpetuadas, como alguns que concebem o corpo idoso incapaz ou como um fardo. Entretanto, esses argumentos são falaciosos, até no que se refere a considerá-lo um fardo econômico. Indicadores estatísticos mostram os idosos como responsáveis financeiros de 25% dos lares nacionais, do Brasil no caso. Diante deste quadro, a gente vê no Estatuto do Idoso, no artigo 20 do capítulo 5º, que no caso é a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003. O lazer é um direito a ser assegurado pela família, pela comunidade, pela sociedade e pelo poder público. Assim sendo, este direito social deve oferecer o acesso das pessoas às manifestações lúdicas de nossa cultura, às festas, aos passeios, espetáculos, viagens, esportes e etc. Um dos malefícios especialmente atribuídos pela sociedade a este período geracional se refere à depressão, que é uma alteração psíquica que causa uma alteração química no corpo do indivíduo. É sabido que as atividades físicas também produzem alterações psíquicas e podem ser positivas ou negativas, conforme a atividade for conduzida. E assim elas geram também uma alteração química, sempre geram uma alteração química, né? Que pode auxiliar ou atrapalhar o tratamento deste quadro. Mas apesar da visão de acometimento maior deste malefício na população idosa, não é a velhice obrigatoriamente que produz o estado de saúde debilitado e a falta de ânimo para o dia a dia. Doença e fraqueza não são simples questões biológicas, mas socioeconômicas. É importante verificarmos essas particularidades, pois outra visão sociocultural muito difundida é de que o esporte e o lazer são panaceias, que resolvem todos os problemas pela simples prática. É só praticar que está tudo certo. Porém, o esporte tem um potencial tanto para incentivar quanto para inibir o crescimento pessoal do indivíduo. O esporte, como a maioria das atividades, ele não é bom nem mal a priori, mas ele tem um potencial sim de produzir resultados positivos e negativos. Questões como quais as condições são necessárias para os resultados benéficos do esporte precisam ser perguntadas com mais frequência. Por fim, notamos que essas particularidades são a diferença entre programas de esporte e lazer para a terceira idade, que devem ser garantidos pelas políticas públicas. Assim, essas atividades poderão favorecer a ampliação do círculo de amizades, a descoberta de novas potencialidades, a superação de limites, a melhoria do humor, da ansiedade e da depressão, a diminuição da vulnerabilidade a doenças e ao estresse psicológico, a recuperação da autoestima, a redescoberta de seu valor e o papel da sociedade e a sua integração social. Muito obrigado.